Olá e bem-vindos! Hoje vamos dar uma olhada numa ideia fundamental que funciona quase como um manual de instruções para um governo justo. É a separação de poderes, um conceito criado para garantir que ninguém, mas mesmo ninguém, se torne poderoso demais. Imaginem só por um momento, e se uma única pessoa pudesse criar as leis, obrigar toda a gente a cumpri-las e ainda por cima, ser o juiz quando alguém as quebra? Parece perigoso, não é? Pois era exatamente este o dilema que preocupava os pensadores há centenas de anos: o enorme perigo de concentrar todo o poder numa só mão. Ok, vamos mergulhar nisto. Para percebermos bem a solução, primeiro temos de entender o problema. Na Europa do século XVIII, o sistema de governo mais comum era o que se chamava de monarquia absoluta. E o que era isto do absolutismo? Bem, era um sistema onde um monarca, um rei ou uma rainha, tinha controle absoluto, ou seja, total. A sua autoridade era considerada suprema, inquestionável, o que na prática significava que não havia limites reais para o seu poder. A grande preocupação era que a natureza humana tende a fazer com que qualquer pessoa com poder ilimitado queira sempre mais. Esta concentração de autoridade, sem nada que a travasse, acabava quase sempre da mesma maneira, em tirania e na perda de liberdade para as pessoas. E é aqui que entra em cena a nossa figura principal, Charles Louis de Condado, mais conhecido como Barão de Montesquieu. Um homem que se dedicou a sério a encontrar uma solução para este enorme problema. Montesquieu viveu numa época fascinante, o Iluminismo, um tempo de grande avanço intelectual e científico. Ele não ficou parado. Viajou por toda a Europa para observar as diferentes formas de governo e, em 1748, publicou o seu famoso livro O Espírito das Leis, onde apresentou a sua teoria revolucionária. E o mais genial da sua solução é a sua simplicidade. Montesquieu escreveu: para evitar o abuso de poder, é necessário que o poder trave o poder. A ideia não era encontrar um governante perfeito, era criar um sistema que se controlasse a si mesmo. Então, como é que se põe isto em prática? A proposta de Montesquieu foi pegar nas funções do Estado e dividi-las em três ramos diferentes, cada um distinto e independente dos outros. Primeiro, temos o poder legislativo. Pensemos neles como os criadores das regras do jogo. A sua principal função é criar e alterar as leis. Geralmente, é aqui que estão os representantes eleitos pelo povo, que também definem os impostos e fiscalizam o trabalho dos outros poderes. A seguir vem o poder executivo. Se os outros criam as regras, estes são os que as põem em prática. A sua responsabilidade é aplicar as leis e administrar o país no dia a dia. Isto inclui tudo, desde a segurança interna até à gestão das relações com outros países. E, por fim, o poder judiciário. Estes são os árbitros do sistema. A sua função é interpretar as leis e resolver os conflitos. E aqui há um ponto absolutamente crucial. Este poder tem de ser totalmente independente dos outros dois, para garantir que os julgamentos são justos e que protegem as pessoas de decisões arbitrárias. Mas a verdadeira magia da ideia de Montesquieu não está apenas em separar os poderes. Está em fazê-los equilibrar-se uns aos outros. É um jogo de equilíbrio constante. Daqui nasceu o famoso sistema de pesos e contrapesos, ou checks and balances, como se diz em inglês. Foi desenhado para criar uma vigilância mútua entre os poderes, impedindo que qualquer um deles se torne demasiado forte e domine os outros. Vamos ver como isto funciona. Por exemplo, o Poder Executivo pode vetar uma lei proposta pelo Legislativo. Por sua vez, o Legislativo pode investigar as ações do Executivo. E o Judiciário tem o poder de anular leis ou atos do governo se achar que vão contra a Constituição do país? O impacto desta ideia foi, sem qualquer exagero, transformador. Vamos agora ver como este conceito se espalhou pelo mundo e moldou a história moderna. Depois de ser publicada em 1748, a teoria tornou-se um dos pilares da Constituição dos Estados Unidos em 1787. Ao longo do século XX, foi adotada por novas democracias em todo o mundo e, hoje em dia, é considerada a base da grande maioria dos governos modernos. E por que é que isto ainda é tão importante hoje? Porque protege a nossa liberdade e segurança. Impede a tirania, garante que ninguém, nem mesmo o governante mais poderoso, está acima da lei e ajuda a promover uma sociedade mais estável e justa para todos. E isto deixa-nos com uma questão final para refletir. No mundo que está sempre a mudar, com novas tecnologias e novos desafios, como podemos garantir que este equilíbrio de poder, tão cuidadosamente desenhado, nunca se perca?